Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje de férias! Sim, eu vim aqui pra São Paulo, tô usando a minha namorada de cinegrafista, mas o objetivo é que a gente tenha um vídeo novo toda semana, até quando eu tô sem aula pra dar. E hoje, 8 de julho, eu não poderia selecionar um assunto melhor. Amanhã, 9 de julho, é feriado em São Paulo para se lembrar da Revolução Constitucionalista de 32. Sim, quando paulistas pegaram em armas contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Só que tem um detalhe. Quando você aprende isso nas aulas de história, geralmente aparecem dois caminhos. Ou essa é uma grande revolta de pessoas mimadas, paulistas que estão chateados com Vargas no poder e que querem voltar para ele, ou segundo, que os paulistas lutavam pela liberdade contra a ditadura de Getúlio Vargas. Só que é bem mais complexo que isso. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo pro vídeo. Para explicar sobre a Revolução de 32, eu tenho que falar um pouco do contexto. São Paulo, desde o período imperial, lutava por república no Brasil. Nós temos na década de 1870 o nascimento do Partido Republicano Paulista, que já capitaneava as negociações que depois iriam para com os militares e que resultariam na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Só que a partir disso, depois dos governos malucos, o Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, nós vamos ter aquilo que se aprendeu em sala de aula, a República do Café com Leite, a alternância do poder federal, a presidência, entre paulistas e mineiros. Só que os paulistas, principalmente por terem a maior fonte de economia do Brasil na época, a plantação de café, acabava tendo um protagonismo muito grande, seja na política, seja na economia. E aí, vários grupos políticos e estados diferentes do Brasil lutavam para tentar derrubar essa hegemonia paulista, lutando justamente para ter maior participação política. Nisso, vários eventos acontecem durante toda a Primeira República, que vai de 1889 até 1930, mas de todos esses movimentos, nenhum vai deixar tanta marca na história quanto o movimento tenentista. Tenentes, pessoas de baixa patente do exército, que lutavam, além de lutar contra essa ideologia liberal que mandava na República e era muito capitaneada pela elite política de São Paulo, justamente para defender liberalismo e o atrelamento político do Brasil a países da Europa e dos Estados Unidos, esses tenentes lutavam por uma dinâmica maior social, seja em defesa do nacionalismo, seja pelo fim da manipulação política dessas elites que libertavam o liberalismo, mas ao mesmo tempo controlavam seus currais eleitorais e, acima de tudo, lutavam por uma maior participação política das classes mais baixas. Dito isso, tudo isso vai culminar em 1930 com as negociações políticas que envolvem a eleição de 30, onde São Paulo, que segundo a República do Café com Leite deveria apoiar um mineiro, apoia Júlio Prestes, que vai ser o candidato de São Paulo e da maior parte do Brasil contra a chamada Aliança Liberal, grupo político feito por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que coloca Getúlio Vargas como candidato a presidente justamente para atacar essa hegemonia paulista e essa força que foi São Paulo não ter apoiado um candidato mineiro. O próprio estado de São Paulo, geralmente a gente aprende que era muito fechado em torno de um partido, o Partido Republicano Paulista, primeiro partido republicano da história do Brasil, ainda lá no Brasil Império, e que representava os interesses dessas elites cafeeiras paulistas, que depois também utilizaram o capital do café para fazer indústrias, outros tipos de comércio, entre outros tipos de desenvolvimento econômico no estado de São Paulo, garantindo para essa elite um protagonismo nacional. Esse Partido Republicano Paulista não era mais a hegemonia em São Paulo, ou pelo menos não mais o consenso. Lá em 1930, apoiando inclusive Vargas e também os tenentes, nós vamos ter a fundação do Partido Democrático, PD, que justamente lutará nas eleições de 30 a favor da Aliança Liberal. Só que com a eleição de 30, São Paulo ganha. Júlio Prestes é eleito presidente, Vargas não consegue, mas isso não faz acabar todo o ânimo tenentista. Tudo o que aconteceu para resultar nessa eleição que teve São Paulo contra Minas Gerais vai resultar na Revolução de Outubro de 1930, com Getúlio Vargas capitaneando tropas que seriam de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e de outros setores de outros estados que queriam cada vez mais poder aos tenentes e menos poder para essa hegemonia cafeicultora paulista, e nós vamos ter a Revolução de 30.
Muitos autores colocam a Revolução de 30 como um papel meramente militar ou meramente burguês, de pessoas que queriam romper com o café e finalmente industrializar o Brasil, que era uma pauta inclusive tenentista, quanto menos poder na mão do dono da terra, no caso do cafeicultor, melhor para a política nacional, na opinião deles. Só que o melhor historiador, na minha opinião, que orienta os vários fatores para essa revolução é o Boris Fausto, que vai falar justamente no seu clássico Revolução de 30, História e Historiografia, que são vários fatores que fazem a Revolução de 30. E eu estou citando justamente isso porque esses vários setores, sejam os tenentes, seja uma burguesia industrial ascendente, seja pessoas de núcleo popular que estavam cansadas da elite cafeicultora paulista, entre muitos outros, mostram essa colcha de retalhos que fazem a Revolução de 30. E é importante citar isso, porque essa mesma colcha de retalhos a gente tem que dar relevância, porque em 32, a Revolução de 32, eles vão ver que são de vários setores, muito mais do que simplesmente uma elite burguesa paulista ou meramente forças militares. Quando Vargas assume o poder, a gente tem uma ideia na historiografia de terra conquistada. São Paulo era o principal estado durante a Primeira República. Vargas faz a Revolução de 30 justamente para atacar todas aquelas bases que faziam com que São Paulo fosse tão forte, e tudo isso faz com que, quando Vargas assume o poder em 30 e ele dissolve os partidos políticos, dissolve o Congresso Nacional, as assembleias estaduais e faz todo um aparato institucional político no Brasil novo, ele vai colocar interventores em São Paulo que não tinham ligação com o Estado. Isso, já no ano de 1930, começa a dar rusgas com a elite política de São Paulo, que achava que Vargas queria mandar no Estado, e justamente o Estado onde essas elites já mandavam há mais de 40 anos. E aí, Vargas vai ter muitas rusgas dessa maneira, vai tentando diminuir isso, colocando interventores mais de São Paulo, mas a principal argumentação que os paulistas faziam, na sua elite política que tinha aqui, era que Vargas falava coisas, falava que ia dar mais liberdade e autonomia para os paulistas, só que na prática colocava os tenentes para capitanearem o que seria hoje a polícia militar, e nisso os paulistas não estavam gostando. E não apenas uma elite, já se tinha uma ideia popular, no sentido de propaganda mesmo, que os paulistas tinham meio que um destino manifesto em governar todo o Brasil, e Vargas estava tirando isso deles. Só que o maior momento é em 32, que a gente já tem 2 anos do governo provisório de Vargas, que após assumir o poder continuou mandando e governando por decreto e por interventores, sem eleições, e começam movimentos para se constitucionalizar o Brasil, fazer uma Constituição nova, já que a Constituição de 1891 tinha sido rasgada, e Vargas não fazia essa Constituição. São Paulo, que está na sua cabeça, estava sendo cada vez mais diminuída no seu poder, lutava por essa constitucionalização, assim como maior autonomia política. Vargas, no começo de 32, fala que vai ter uma nova Constituição, promulga o Código Eleitoral Brasileiro, que inclusive dará voto às mulheres, só que os paulistas estavam achando principalmente que todo esse papo do Vargas era mero papinho, que não iria virar de fato uma atitude prática. E dessa maneira, a gente vai ter o começo de organizações políticas, inclusive no Partido Democrático, que era um partido na eleição de 30, que vai apoiar Vargas, mas agora vai se unir ao Partido Republicano Paulista e vai se tornar um partido chamado Frente Única Paulista, que vai mobilizar setores liberais, industriais, fazendeiros, camadas mais baixas, todo mundo contra Vargas e a favor da autonomia política de São Paulo e pela constitucionalização. E é isso que eu quero que você entenda. São muitos fatores, são muitas classes sociais. Você pode argumentar que a elite política de São Paulo, principalmente dessas indústrias, dessas fazendas de café, eles tinham todo um protagonismo. Só que, de fato, como as ideias são interpretadas, veiculadas, propagandeadas pelas classes sociais e virando novos significados, é o que está fazendo o 32. Você tem, de fato, um protagonismo político que está ali falando que Vargas tem que deixar os paulistas governarem o próprio Estado. Só que isso também vira outras narrativas. Volta a ideia dos bandeirantes que fundaram São Paulo e colocaram que São Paulo deveria governar o Brasil desde sempre. Coloca que Vargas era um ditador que de fato rompia com o liberalismo. Colocava-se que era um estrangeiro governando São Paulo e não deixando os paulistas governarem. São muitas interpretações, são muitos fatores, são muitas causas que variam por classe. E é por isso que a gente tem que entender essas grandes explicações de eventos históricos como coisas multifacetadas. Essa é a grande
coisa, porque senão a gente fica só comprando narrativas e propagandas de grupos políticos que tentam colocar explicações para dar base para suas causas. Então, percebam o tanto que isso mudou. A gente vai ter vários fatores. Então percebam que Vargas, no começo de 32, já falou que ia fazer eleições e Constituição, os paulistas não acreditaram, começa a se organizar politicamente, socialmente, via propaganda, e tudo muda em 23 de maio de 32. Também muito famosa por ser uma data, o Dia do Soldado Constitucionalista, e também uma grande avenida na cidade de São Paulo, capital, que é quando morrem MMDC. 4 estudantes, Miragaia, Martins, Graus e Camargo. Também tem o Alvarenga, que vai morrer depois, mas ele não entra nas organizações da época. E eles têm justamente esse protagonismo porque serão mártires da causa constitucionalista. Pessoas que morreram pela polícia controlada por tenentes ligados a Vargas. Depois daquilo, o cenário paulistano e paulista no estado inteiro mudou de vez. E vamos ter, inclusive, organizações agora militares que vão começar a pegar armas, munições, se organizar como propaganda, buscar apoio de outros estados e outras classes pelo Brasil inteiro, justamente para no dia do 9 de julho de 32 começar a Revolução de 32. Pessoas de São Paulo pegando em armas contra Vargas. Isso vai lutar por alguns meses, vai mobilizar uma grande mobilização por todo o estado e pela cidade, várias classes, vários protagonistas, mulheres, homens, inclusive crianças. Dá um vídeo inteiro só para falar como aconteceu a Revolução. Mas o importante é que São Paulo perde militarmente, tem pesadas baixas, chega na casa dos milhares, assim como as tropas do Vargas. Só que uma coisa é certa, depois da Revolução de 32, São Paulo vai ter autonomia para colocar um líder paulista, tendo as eleições inclusive, e agora na prática os paulistas governam a si mesmos, não tem aquele negócio de Vargas colocar interventor paulista e mesmo assim os tenentes continuarem governando no lugar, na prática ser gente mandada pelo Vargas. E assim a gente vai ter também a Constituição de 34, que só vai ser acelerada, dizem muitos historiadores, porque paulistas pegaram em armas. Então percebam que perderam militarmente, mas politicamente eles conseguiram o que eles queriam. Maior autonomia política, uma Constituição no Brasil, mas em 37, Vargas faz o Estado Novo, o Brasil entra numa ditadura de caráter praticamente fascista, e essa Revolução de 32, assim como grandes símbolos, inclusive de tenentes, os que vão para Vargas continuam com Vargas, os que não estão com Vargas acabam presos, mortos ou exilados. Então percebam que a história ela continua, mas o grande legado de 32 é a lembrança que em determinado momento um Estado pegou em armas contra um governante. Como você vai interpretar isso? E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo de forno de férias, mas eu não podia deixar de falar justamente que eu estou em São Paulo do dia do 9 de julho, tão lembrado por tantos paulistas. Tem muitos símbolos que São Paulo utiliza para continuar no poder do Brasil. Então tem todo esse sentido de protagonismo paulista desde a época colonial. Quer que eu fale mais disso? Quer que eu fale inclusive de como foram as batalhas em 32? Quer que eu fale mais de Vargas? Coloque aí nos comentários. Não esqueça as referências que eu coloco aqui na descrição do vídeo e vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno de Férias. Galera, até segunda que vem.